Olá, eu me chamo Raquel. Eu resolvi fazer esse vídeo como um alerta geral, um alerta para as pessoas que me conhecem, pessoas que moram no interior, né, do Rio Grande do Sul e qualquer pessoa que vá assistir esse vídeo. Então, nós estamos passando por momentos bem complicados, todos sabemos, por conta da pandemia do coronavírus, que não é algo fácil para ninguém, mas muitas vezes a gente pensa que está tão distante, né? Que isso é uma coisa da cidade grande ou que é uma questão que pode ser levada de forma despreocupada. Mas quando a gente sente mais perto, mais na pele, a gente vê que não, né? Talvez eu vejo muitas pessoas ainda muito descuidadas mesmo, muito levando as coisas na brincadeira. A gente tem que sim levar a vida de uma forma saudável, 50% sério, 50% relax, digamos assim. Mas quando se trata de algo tão sério como o coronavírus, como essa pandemia, não é por nada que se chama de pandemia, que é algo que atinge geral, todos, a nação brasileira e as outras nações. Então, o que acontece? A minha família positivou, né, para o coronavírus alguns dias atrás, algumas semanas. Minha mãe teve, minha irmã teve, meu pai, apesar de não termos sintomas tão significativos, também certamente tivemos, estávamos em contato com elas. Minha tia, meu tio, enfim, algumas pessoas que eu conheço, né, próximas a mim, tiveram. E minha tia, infelizmente, não resistiu, ela foi entubada, ela foi à UTI e veio a falecer. O que eu tiro dessas experiências? Que nós temos que fazer realmente a nossa parte. Não ficar paranoicos, não ficar temerários do tipo que a gente não sai para lugar nenhum, não vai trabalhar, não vai ao supermercado, etc. Sim, nós temos que fazer isso, mas tudo tem que ser feito com cuidados reais, porque a pandemia existe mesmo, o coronavírus existe realmente, há outras doenças que a gente tem que se preocupar com certeza, a gente tem que cuidar da nossa saúde sempre, e esse vírus veio também para dizer pra gente que a gente tem que cuidar todos os dias da nossa saúde física, emocional, espiritual, que nós temos que entender que esse mundo aqui é passageiro, que pessoas vêm e pessoas vão, mas o que faz a diferença dessas pessoas é o depois, para onde vai a alma dessas pessoas. E pessoas tão ricas, tão famosas, se vão tanto quanto pessoas desconhecidas no plano global. Sim, mas famílias estão sendo destruídas. Muitas famílias estão passando por dificuldades e a gente vê cada vez mais pessoas mais próximas. Porque quando é alguma coisa assim mais distante da gente, a gente tende a achar que a coisa não é tão séria ou não é realmente importante. Mas sim, eu venho alertar para que você não pense dessa forma. Mas ninguém da minha família por hora teve contato com o vírus, ou que bom que não tenha, não desejo que tenha. Mas pense como se tivesse, pense se colocando no lugar do outro. Não pense que eu sou saudável, eu sou novo, eu sou uma pessoa que nunca tive nenhuma doença pré-existente e eu não preciso me cuidar. Porque
Tu mesmo pode ter passado ou estar com o coronavírus e não sentir nada, mas o teu pai, tua mãe, tua tia, teu avô ou uma pessoa que tem uma imunidade um pouco mais baixa, apesar de ser jovem, pode, através de ti, contrair o vírus e não resistir, ou ficar em estado muito grave. E aí isso é muito triste para as pessoas que amam aquela pessoa. Então, eu deixo esse alerta para que nós não venhamos mais esperar que as coisas aconteçam conosco, para que a gente realmente sinta, entenda a dor do outro, entenda quanto é preciso a gente se cuidar, sim. Seja uso de máscara, álcool gel, limpeza de ambientes, enfim. Seja com o distanciamento social por hora, porque há tempo de abraçar e há tempo de afastar. A Bíblia diz isso também, em Eclesiastes. Há tempo para tudo debaixo do céu. Tempo de plantar e tempo de colher o que se plantou. Não é sempre tempo de colher. Às vezes é tempo de trabalho, de plantar, de regar, de cuidar daquele fruto, daquela semente, na verdade. E depois, sim, o tempo de colher o que se plantou. Então, a gente tem que se cuidar agora, cuidar do outro e fazer as vacinas, o que estiver ao nosso alcance. Não ficar paranoicos, cuidar da nossa saúde mental. Porque se a gente tiver uma saúde mental e espiritual, buscar forças em Deus, no transcendente, nós teremos com certeza mais ou menos dificuldade, mais facilidade de lidar com essas questões, seja se a gente mesmo contrair o vírus ou alguém da nossa família, do que a gente se desesperar. O desespero não ajuda, ele só atrapalha. Ele faz com que as pessoas se sintam doentes mesmo sem estar. Então, assim, cuide da sua mente, cuide do seu espírito, né? Então, como eu disse antes, pessoas de todas as classes, raça, cor, credo religioso, têm passado por essa doença, por essa pandemia, mas nós temos que crer que dias melhores virão e que tudo passa, né? Tudo vai passar, ainda que nós tenhamos uma vida diferente, porque eu não acredito que de fato vá tornar ao que era antes. Nós teremos mais cuidado, sim, mais amor ao próximo. Assim é o que está acontecendo e é o que Deus está falando conosco. Ame. O próximo não é só o teu parente. O próximo não é o que está literalmente próximo de ti. Próximo é aquele médico que está lá na frente dos cuidados com o coronavírus, com outras doenças infecto-contagiosas ou com outras doenças graves. É aquele motorista de ônibus que está em contato com pessoas o tempo todo, né? É aquele frentista de posto que praticamente não parou, mesmo que todos pararam, ele continuou trabalhando. Esses são os nossos próximos. Então, faça a tua parte, até mesmo que tu não tenha tido contato, ou alguém da tua família por enquanto não tenha tido contato. Ok? Desculpa a gente fazer esse desabafo, mas eu creio que se alguém puder se compadecer com isso, pensar um pouco mais, vai ter sido válido esse vídeo que eu fiz. Um abraço a todos, cuidem-se e busquem a Deus, porque nada vem por acaso. Nada acontece se Ele não permitir. E Ele não é um Deus que ama a morte do injusto, a morte da pessoa que está vivendo de qualquer maneira, roubando, fazendo estragos na vida dos outros. Não, Ele tem prazer na morte do justo. Isso parece contraditório, mas é porque Ele entende, Ele sabe o que tem depois daqui.
E aqui em vida a gente decide para onde vai a nossa alma. Então a gente tem que pensar nisso hoje, mais do que nunca. Não pensar só em conseguir riquezas nessa terra, riquezas a qualquer custo. Isso tudo a gente não leva. A gente pode ter milhares e milhões no banco, em contas clandestinas, etc. Mas nada disso quando a gente fechar os olhos, seja porque um vírus invisível nos ganhou, ou seja de qualquer outra forma. Nós não levamos nada. E depois ainda ficam brigando pelo dinheiro que a gente suou tanto para conquistar. Mas aquele que adquire tesouros no céu, através de sua vida correta, através de sua vida conforme a justiça de Deus, através da fé, esse sim poderá se alegrar quando aqui a gente fechar os olhos, porque depois há uma eternidade à frente. Essa vida é passageira. Se alguém ainda tinha dúvida disso, hoje não pode mais ter. Tudo passa. Hoje você está com uma pessoa, daqui a 2 horas você não sabe mais se você vai poder estar com ela. Então, o que essa pessoa vai fazer depois, ela não tem mais o que fazer, ela não pode salvar a sua alma depois que ela já partiu, mas ela pode fazer isso em vida, através de sua busca pela verdade, pelo conhecimento da verdade do nosso Deus, por estar vivendo uma vida correta, altruísta. Então, guarda essa palavra para você e para os seus. Tudo de bom, cuide-se e faça aquilo que está ao seu alcance. Um abraço.